Então lá, pessoal, vamos lá. Eu vou fazer uma sequência de 3 exercícios relacionados ao movimento na vertical. Pode ser de queda ou de lançamento. Então acompanha aí, pessoal. Ó, uma pedra foi lançada verticalmente para cima, no momento em que ela está subindo a. Então pensa só. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Eu tenho um objeto, uma bolinha. Essa minha bolinha, ela vai ser jogada verticalmente para cima. Ou seja, ela tem uma velocidade inicial, né? E aí é o seguinte, eu sei que durante o movimento de subida dessa bolinha, então ela está subindo, ou seja, ela possui uma certa velocidade. Com o tempo que vai passando, essa velocidade vai diminuindo, até o momento que ela para e atinge a altura máxima, ok? Então, quer dizer, ela tinha uma velocidade, passou a ter um valor diferente de velocidade, outro valor, e quando vê, na hora que chegou aqui, foi para zero. Por que isso aconteceu? Porque existe a gravidade agindo, puxando esse objeto para baixo. E a gravidade é uma aceleração. Lembrando que a gente viu que a aceleração da gravidade ela é constante, ok? É uma aceleração constante. Ficou muito feio esse escrito aqui, ó. Vamos lá. É uma aceleração constante. Se é constante, ela não muda no decorrer do tempo. Essa que é a ideia. Então, vamos lá. Ó, velocidade diminui e a aceleração diminui. Então, isso aqui ó, é falso, né? Não pode ser essa aqui porque a aceleração está mudando. Então, eu tenho que pensar numa em que a aceleração é constante. A aceleração aumenta? Não. A aceleração diminui? Não. A aceleração é constante e a velocidade diminui? Sim, né? Então, essa seria a nossa resposta correta. Então, é uma questão bem conceitual, né? Serve para a gente poder fixar o conceito. Vamos para a próxima. Essa aqui agora a gente precisa fazer, né, um cálculo aqui. Vamos ver o que a gente consegue resolver. Ó, um corpo é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial v 0 igual a 30 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, qual será a velocidade do corpo em metros por segundo 2 segundos após o lançamento? Então, a ideia aqui é bem simples. O que eu vou fazer? Eu vou retirar os dados do enunciado, né? É uma tática muito importante para a resolução de exercícios, né, que a gente vai encontrar valores. Por quê? Quando eu retiro os dados, eu consigo visualizar de maneira geral o problema. Então, olha só. A velocidade inicial, ou seja, o objeto foi logado para cima, é de 30 metros por segundo. A velocidade final é algo que eu quero saber, ou seja, eu não conheço, eu quero descobrir essa velocidade. E eu quero saber essa velocidade quando se passar 2 segundos. Repara o seguinte, não foi dito nada sobre a aceleração. Quando isso acontece na vertical, a gente pode admitir que a aceleração é a gravidade e essa gravidade eu vou usar, né, 10 metros por segundo ao quadrado. Então, não foi dito, eu posso dizer, porque na vertical tem que ter aceleração, então é obrigatoriamente necessário. Quando eu vejo essa expressão, eu tenho que pensar assim, o que eu posso utilizar para resolver isso aqui? E aí a gente tem que lembrar, o movimento na vertical é um movimento retilíneo uniformemente variado. Se ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, eu posso usar, né, 3 equações desse movimento. Vou colocar as 3 aqui e a gente analisa qual utilizar. Primeira equação é a da velocidade. V é igual a V0, né, mais a aceleração vezes o tempo. Do deslocamento, ou da altura, ΔS é igual a V0 vezes T, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E o outro é V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o deslocamento. Então, olha só. Normalmente, esse exercício é fácil e tal, né? Mas é uma tática bem interessante quando você vai resolver exercícios, principalmente estudando, né? Você pensa assim, ó, o que eu sei da teoria? Eu sei que esse movimento
é um movimento retilíneo uniformemente variado. Dentro desse movimento, eu sei que eu tenho essas três possibilidades de expressão para ser utilizada. Então, o que eu utilizo? Aí eu tenho que pensar. O que eu quero saber? Opa, eu quero saber a velocidade final. Então, eu tenho que olhar para a expressão que está relacionada com a velocidade final. A primeira expressão tem relação com a velocidade inicial. A última expressão tem relação com a velocidade inicial. Então, eu já descarto de cara a segunda. Eu não preciso dela. Aí eu tenho que pensar, o que eu tenho como os dados que permite eu calcular a velocidade final? Eu tenho a velocidade inicial, tenho o tempo e tenho a aceleração. Aí eu olho, a última, eu tenho aqui a velocidade final que eu quero, tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração, porém ela precisa do conhecimento do deslocamento e eu não tenho. Então, quer dizer, eu não posso utilizar essa. Porém, a primeira, eu tenho a velocidade final aqui na expressão, a velocidade inicial, que é o que eu tenho como informação, está aqui na expressão, a aceleração e o tempo está aqui. Então, eu posso utilizar essa expressão aqui. Então, usando essa expressão que a gente viu que pode fazer, então V é igual a V0 mais A vezes T ao quadrado, opa, vezes T só, eu vou conseguir achar o que eu quero. Eu quero saber o V. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir o valor do V0, que é 30, né? Mais a aceleração. Só que aqui vem uma coisa extremamente importante, galera, que a gente não pode esquecer de maneira alguma. Esse objeto está em queda ou foi lançado? Ele foi lançado. E ele foi lançado para cima. Quando ele é lançado para cima, a gente tem que lembrar o quê? A gravidade age sempre para baixo. Então, quer dizer que essa aceleração ela é negativa. Então, vai ficar o quê? Menos 10, que vai multiplicar o tempo, que no caso é 2. Então, vai ficar o quê? V é igual a 30, mais com menos, menos 20. Ou seja, V vai ser igual a 10 metros por segundo. Então, aí a gente resolveu, né, o exercício. Então tem que ficar muito esperto. O sinalzinho ali, poderia dar problema para nossa resolução. Vamos para o próximo exercício. Lembra que eu falei que ia ser 3 exercíciozinhos aí em sequência. Agora vamos para este exercício aqui. Vamos lá, vamos resolver este exercício. Sabendo que um projeto foi impelido verticalmente de baixo para cima com velocidade de 25 metros por segundo, qual a altura atingida pelo projétil? Então a gente tem que entender primeiramente a escrita, né? Falou um termo bonito, né? Impelido verticalmente. Quer dizer, ele foi jogado verticalmente. De baixo para cima. Então quer dizer que ele foi jogado verticalmente para cima. Ele tem uma velocidade inicial, então, no caso, de 250 metros por segundo. Se eu quero saber qual velocidade ele atinge, qual altura ele atinge, eu quero calcular aqui, a famosa altura máxima. Ou seja, isso aqui que eu quero descobrir. Quanto que ele atinge com essa velocidade? Se eu tenho uma altura máxima, significa que a velocidade final vai ser 0. Perfeito. Se eu estou jogando de baixo para cima, existe uma aceleração, a gente sabe que é a gravidade. Se está jogando para cima, a gravidade sempre é para baixo, então ela é negativa nessa situação, porque ela vai atrapalhar. Pronto, tá aqui minhas informações. Com essas informações, eu quero saber qual é a altura. Então, de novo, lembrando, o movimento na vertical é um movimento retilíneo uniformemente variado. Se ele é um movimento retilíneo uniformemente variado, eu preciso saber, né, que eu posso utilizar essas 3 expressões aqui. Eu vou colocar de novo, isso aí que coloquei no exercício anterior. V é igual a V0 mais A vezes T. Delta S é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado sobre 2.
E V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Ó, vamos lá, vamos entender. Eu quero calcular a altura. Então, ó, eu posso utilizar a segunda ou a terceira. Eu sei a velocidade inicial, sei a final e sei a aceleração. Então, quer dizer que eu posso usar a terceira, já que eu não preciso do tempo na terceira. Ok. Para calcular a segunda, eu deveria calcular o tempo. Com as informações que eu tenho, eu consigo calcular o tempo. Mas então quer dizer o quê? Eu teria que calcular primeiro o tempo usando a primeira e depois calcular a altura usando a segunda. Daria mais trabalho, né? Então vamos fazer direto pela terceira. Então, ó, V ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Olha só, eu sei que a velocidade final vai ser zero, então vai ficar 0 ao quadrado. Eu sei que a velocidade inicial é 250, né, ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, no caso é menos 10 porque está contrária à gravidade. E eu consigo assim descobrir o meu ΔS, que representa a altura máxima. 0 ao quadrado é 0. 250 ao quadrado dá 62.500, né? Então, esse é o valor desse quadrado. Menos, porque mais com menos é menos, 20 ΔS. Então, desta maneira, eu encontro que o ΔS ele vai ser os 62.500 dividido por 20. Eu posso cortar um zero com um zero. Eu vou obter 6.250 dividido por 2. Quando eu divido isso por 2, eu encontro 3.125 metros. Isso é a altura que esse projeto alcança devido a essa velocidade nele impelida sem resistência do ar. Então, galera, vou parando esse vídeo aqui. 3 exercícios que ajudou a gente a fixar o conceito aí, né, de movimento, os conceitos do movimento na vertical. Então, até o próximo.